Olá, aqui Pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Então, como todos têm conhecimento, estou passando em um momento bastante delicado, de perda, de luto, mas nada de que o Senhor não possa nos sustentar. Continuo ainda pedindo aos irmãos que estejam orando por mim, pela minha família, para que esse momento não demore tanto a cessar, porque sabemos que em tudo o Senhor nos sustenta. Então, essa semana nós vamos falar sobre os temas que estão relacionados aí à vida de Jesus. Na verdade, nós vamos continuar a falar dos temas da vida de Jesus. E hoje, ou melhor, na próxima terça-feira e também hoje, nós vamos falar acerca de um episódio muito comum na vida do ser humano, que é a tentação. Até Jesus foi tentado. E, portanto, a gente precisa se dar conta de que nesses aspectos da tentação, muitos de nós vamos viver situações que futuramente a gente vai ficar triste por ter cedido a algum tipo de tentação ou pecado. Mas isso faz parte do nosso currículo de cristão. A gente precisa viver a experiência, e eu costumo dizer muitas vezes na mensagem, de que, lógico, não é uma fala minha, eu já vi isso em algum lugar, nosso erro, a nossa experiência ruim, ela só será realmente um erro se nós não aprendermos com ela. Então eu espero mesmo que quando você estiver estudando a lição da próxima terça-feira e ouvindo essa mensagem, você possa ter a coragem de avaliar o que até o momento, o dia de hoje, incluindo hoje, como você tem feito ou o que você tem feito para agradar o nosso Deus. Há uma música do Tales que diz assim: todo dia o pecado vem, todo dia a tentação realmente tenta nos derrubar. Mas quando a gente olha para o aspecto de que a gente pode viver esses momentos na proteção e na ajuda de Deus, como auxiliado pelo Espírito Santo, naquilo em que é possível a cada um de nós vamos ver que isso vai nos dar algo para o nosso currículo de vida cristã. Vai nos trazer a certeza de que Deus está conosco. Como nós podemos afirmar algo se nunca vivemos aquele algo ou vivemos aquela situação? Então é importante você ter em mente de que a chave para a vitória está aqui, no finalzinho do relato em que Jesus foi tentado e que ele dá um basta no inimigo. Os versos 9 ao 11 de Mateus 4 diz assim, preste atenção. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ou seja, Jesus teve o discernimento, e naquele momento ele falou para o inimigo de que ele teria que se retirar, pois ele não teria sucesso, não teria como vencer aquele que é o Filho de Deus, aquele que crê no Todo-Poderoso. Desculpa, caiu as coisas aqui embaixo. E aí eu te pergunto, será que esse privilégio de dizer a Deus, ou de ter a concepção de que nós somos os filhos de Deus e de que nós podemos de fato acreditar na sua bondade, acreditar no seu amor e acreditar de que Ele vai fazer a vontade dele prevalecer, e aí a gente então viver a vitória, experimentar a vitória?
É claro que não. Paulo vai dizer para a gente que nós somos feitos filhos de Deus por meio da adoção e pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, Jesus encarregou-os na cruz de nos tornarmos herdeiros junto com Ele. Então, a gente precisa olhar para esses aspectos e andar ao lado de Deus, andar ao lado de Jesus, para que a gente não se sinta só nos momentos da tribulação e no momento da tristeza. A gente precisa, sim, entender de que nós somos abençoados, já fomos alcançados pela salvação, e a graça de Jesus está em nós todos os dias, ou está disponível para nós todos os dias. Se o pecado, a tentação vem todo dia, a graça de Jesus está disponível para a gente todos os dias. Jesus foi tentado nas coisas mais elementares e básicas da vida. Poderia ser algo muito... Jesus poderia ter sido tentado em outros aspectos, mas preste bem atenção. Tudo em que Jesus foi tentado é para exemplificar e mostrar para nós de que é possível a gente vencer isso. Por quê? Jesus já morreu por nós, Ele passou pelas mesmas aflições, Ele foi o sacrifício perfeito para nos salvar, para nos pagar a nossa dívida com Deus. E agora, o que nós temos que fazer? Escolher fazer a vontade de Deus. Tentação, todo dia a gente tem em relação a desistir, a desanimar, até porque as frustrações, as depressões, as angústias, a ansiedade, esses temas que nós temos estudado aí na escola dominical, e enfim, em tantas coisas que nós vivemos todos os dias, parece que elas não terão fim. Mas quando eu escolho ser exclusivamente de Deus e fazer a sua vontade, essas coisas elas vão acontecer, mas elas não terão a intensidade que tiveram no dia anterior, da vez anterior. Não terá a intensidade de outras vezes que nós passamos. Por quê? Porque nós vamos estar fortalecidos e nós já vamos saber como lidar com essas questões. Algo que a gente não pode evitar, algo que a gente não sabe quando vai acontecer, mas é algo que a gente pode saber que quando então a gente for submetido à prova, à tentação, Ele vai nos ajudar. Ele vai fazer com que a gente esteja passando por cima das coisas que não são próprias dele, e nós vamos caminhar em passos firmes junto à vontade de Deus e o seu querer. Há muito, Paulo vai dizer que nos momentos difíceis dele, no momento do seu espinho da carne, que a graça de Deus bastava a ele. Essa graça ainda está disponível e basta a cada um daquele que busca e quer. Em Lamentações de Jeremias diz assim: quero aguardar em silêncio a salvação que vem do meu Senhor. Ou seja, muitas vezes, diante dos desafios que nós temos, a melhor coisa a fazer é ficar em silêncio. É aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. É deixar com que Ele atue em todas as áreas da nossa vida e que a gente não tenha Jesus apenas exclusivamente para alguns caprichos nossos. E isso é perigoso demais, quando a gente pensa em Deus só para satisfazer as nossas anseios e as nossas necessidades. Que as tentações venham, mas que a gente saiba lidar com ela e saibamos também que não é preciso tratar com esses assuntos sozinhos. Nós podemos e precisamos ter o auxílio do Senhor. Que Deus te abençoe e que em tudo a gente seja o que a palavra de Deus fala que a gente é, mais que vencedor. Que quando os apertos da vida chegarem, a gente possa entender de que o Senhor, Ele mesmo, pela sua vontade, nos tornou mais que vencedores. E, portanto, se Ele nos outorgou esse direito, Ele nunca, nunca revogará a sua promessa. Que a paz de Jesus esteja na tua vida
e que nesses momentos difíceis podemos agir com fé e firmeza de que o Senhor nos dará a vitória. Que Deus te abençoe.